Olá pessoal, agora estamos prontos para iniciar uma segunda etapa do vídeo, onde vamos ver o gráfico onde se costuma fazer essa análise em frequência. No vídeo anterior, vimos que uma forma gráfica de analisar a característica de um vídeo é por meio do diagrama de Bode, que faz a análise em frequência das características de um filtro. Então temos aqui a representação no vermelho de um filtro passa baixas, em verde de um filtro passa altas, só que nós não colocamos nenhuma escala aqui no eixo horizontal, nem no eixo vertical. Então agora nós vamos tratar dessas escalas. Então o eixo horizontal, que é o eixo da frequência, ele quase sempre, no diagrama de Bode, ele é representado em escala logarítmica. Então, o que é a escala logarítmica? Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo para a gente entender melhor o que é essa escala logarítmica, que é diferente da escala linear. O eixo vertical, no caso do gráfico do ganho ou da atenuação, ele pode ser representado em escala linear, que é a escala que a gente está acostumado, em escala logarítmica, ou ainda tem uma outra escala muito comum, que é a escala em decibéis, que é similar à logarítmica e nós vamos entender também. E por último, o eixo vertical, mas quando representa a fase, ou ângulo da defasagem do sinal de saída, ele normalmente é linear. Então vamos entender aqui um pouco melhor o que é isso aqui. Quando desenhamos um gráfico em escala logarítmica, normalmente, ou melhor, praticamente sempre estamos representando um logaritmo na base 10. Então, na maioria das vezes que a gente vê simplesmente log, que representa o logaritmo de um número, este log representa a base 10. Alguns softwares utilizam log, o símbolo log, para representar a base e, que é o número, e é o número de Euler, provavelmente você já viram em outras disciplinas, mas na maioria das vezes o log na base E é representado como ln, que seria o logaritmo natural. Então, para simplificar, a maioria das vezes, em vez de escrever logaritmo na base 10, os gráficos, os softwares simplesmente escrevem log, que já fica subentendido que é na base 10. Infelizmente não é padrão, então tem programa que usa essa simbologia log para representar base E. Mas enfim, isso aqui a gente sempre tem que conferir quando está escrito apenas log, o que está sendo representado. No caso da escala logarítmica, ela é construída a partir do logaritmo na base 10. Então, se o logaritmo de x na base 10 é igual a y, isso quer dizer que se eu pegar 10 elevado a y, eu vou chegar no x. Então, a gente pode fazer essa relação aqui, né? 10 elevado a y é igual a x. Tá, mas e como que isso aqui vai se refletir na escala logarítmica? Então vamos analisar aqui. Este aqui é um gráfico em escala logarítmica. No caso, o eixo horizontal está representado em escala logarítmica. Isso é fácil de visualizar, porque a gente percebe aqui que os traços da distância horizontal, melhor, a distância horizontal entre os traços vai ficando cada vez menor, até que de repente ela aumenta de novo e fica menor, e assim por diante. Isso aqui é a principal característica de um eixo representado na escala logarítmica. Essa escala horizontal representa a frequência. Então, se observarmos, o eixo começa com a frequência 1 Hz, depois frequência 10, 100, 1 kHz, que é 1000 Hz, e assim por diante. E se nós fizermos a conta
do logaritmo de 1 na base 10, temos que 10 elevado a um número vai representar 1, né? E este número aqui é 0. Qualquer número elevado a 0 vale 1. Portanto, se eu pegasse uma régua marcada e quisesse marcar os pontos aqui neste eixo, pontos equidistantes, eu pegaria, se a minha régua estivesse na escala linear, pegaria o ponto 0 da régua e fixaria aqui no começo do eixo. Depois, o ponto 1 da reta eu ia marcar aqui. Então, na escala linear, esse aqui seria o ponto 1 da minha reta. Só que na escala logarítmica, se eu tiver 10 elevado a 1, eu tenho o próprio 10. Por isso que, como este gráfico foi feito na escala logarítmica, este ponto que está a uma distância, hipoteticamente aqui 1, do primeiro ponto, que é o ponto de frequência 1, este ponto aqui está representando a frequência 10, porque logaritmo de 10 elevado a 1 é igual a 10. Logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1, que foi essa primeira distância 1 que eu percorri. Então aqui eu tenho a frequência 10. Em seguida eu percorro a mesma distância na minha régua linear e eu vou chegar aqui na frequência 100 Hz. Por quê? Na base 10, logaritmo de 100 é igual a 2. Então aqui eu percorri a distância de uma marcação da régua, aqui eu percorri novamente a mesma distância da marcação. Então ao todo, percorri aqui 2 vezes aquela distância. Então em escala linear, essa distância aqui é o dobro da primeira distância. Mas, em escala logarítmica, o valor neste ponto aqui é 10 vezes maior que o valor nesse ponto da escala. Por isso aqui eu tenho representado a frequência 100 Hz e aqui a frequência 10 Hz. E assim por diante. Por exemplo, aqui nessa marcação, a minha frequência é 1 MHz. Então, quantas distâncias fixas dessa eu percorri lá do início do gráfico até aqui? Bom, se o logaritmo se essa frequência é de 1 MHz, o logaritmo de 10 à sexta, que é 1 MHz, é o próprio número 6, né? Então, se eu contar, para chegar aqui, eu tenho que ter percorrido 6 distâncias dessa aqui. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Exatamente. Então, isso aqui é a escala logarítmica. Já estando o gráfico pronto, é fácil interpretar. Basta olhar essas distâncias aqui. E o que a gente não pode se confundir nunca é o seguinte. Aqui eu tenho frequência de 1 Hz. Na próxima linha, eu vou ter frequência 2. Na próxima, 3, 4 e assim por diante. Até que aqui eu chego na frequência 9 Hz e aqui na frequência 10. Depois disso, eu já dou um salto grande para cá, né? A frequência deste ponto aqui não vai ser frequência 11 Hz, vai ser 20 Hz. Então, agora, cada tracinho representa um ganho de 10 Hz. Então, de 10 eu vim para 20, 30, 40 e assim por diante, até chegar aqui 90 Hz e 100. Próxima marcação, portanto, vai ser 200, até chegar em 1000. Então, se eu estou aqui no final, aqui eu tenho, por exemplo, 100 MHz, aí 200 MB, 300 e assim por diante até 1 GB. Isso aqui é o importante quando eu tenho que marcar um valor entre 100 e 1 GB, por exemplo. Se eu tenho que marcar 800 MHz, o 800 vai estar bem até o 500. Se eu tiver que marcar 500 MHz,
o 500 não vai estar no meio aqui, entre o 100 e 1 GB. Ele vai ser a quinta marcação, considerando que essa é a primeira, né? Aqui eu vou ter 500 MHz. Então, o importante quando for desenhar no gráfico é lembrar disso aqui, da representação de cada espaçamento desse. Essa primeira escala logarítmica era da frequência, né? Como a gente viu que o eixo da frequência sempre vai estar em escala logarítmica. Mas neste caso, o eixo vertical aqui da magnitude, ou o ganho, o módulo do ganho, ele era linear. Então os espaçamentos aqui, ó, são todos iguais. Não tem essa redução dos espaços horizontais aqui. O próximo eixo tem, tanto na frequência quanto na magnitude ou na amplitude, no ganho, no módulo do ganho, a frequência também vai ser logarítmica. Isso indica que essas faixas aqui, essas distâncias, vão sendo reduzidas no gráfico, depois eu chego a um ponto, ela aumenta de novo. Então esses pontos aqui são múltiplos de 10, assim como na frequência. E como estamos falando de um filtro, o ganho máximo dele vai ser 1, né? Portanto, eu começo analisando por aqui, e quando o ganho for 10 vezes menor, lembrando, log de 1 é 0, né? Então é como se eu pegasse a régua e colocasse a régua aqui na vertical com o 0 aqui. Então aqui eu teria o ponto menos 1 da minha régua. Então se eu fosse pegar portanto, o ganho aqui vai ser 1 sobre 10 do ganho aqui, ou seja, 0,1, que como já sabemos, é a mesma coisa que 100 mil. E na próxima escala aqui, o meu ganho vai ser 0,01, porque é igual a 10 elevado a menos 2, que vai ser 10 mil. Depois, 10 elevado a menos 3, que é 1 mil, e assim por diante. Então, se eu for olhar essas marcações aqui, se nessa altura eu tinha 100 micro, aqui eu terei 200 micro, 300, 400 e assim por diante até chegar em 1000 micro, que é equivalente a 1 mil. Depois de 1 mil, já pulo diretamente para 2 mil, 3 mil e assim por diante. Enfim, nesse gráfico aqui temos escala logarítmica tanto para a frequência quanto para o ganho. E a terceira forma de representar é quando temos a escala em decibéis aqui para o ganho. Então vamos ver o que significa decibéis. Como a gente já viu, ganho é o módulo da tensão de saída sobre o módulo da tensão de entrada. Isso aqui é um ganho. E para o filtro, o ganho vai ser menor que 1. Então, se eu quiser representar o ganho em decibéis, aqui eu utilizei uma letra diferente, usei o G maiúsculo para representar esse ganho medido em decibéis, porque aqui o ganho simples não tem unidade de medida, né? Porque tensão sobre tensão não tem unidade de medida. Agora, se eu quiser medir o ganho e falar que esse ganho é em decibéis, a forma de calcular esse ganho em decibéis é, eu calculo 20 vezes o logaritmo na base 10 daquele ganho lá, desse ganho aqui. Então, o ganho em decibéis é medido dessa maneira, 20 vezes o logaritmo na base 10 disso aqui, tensão de saída sobre tensão de entrada.
Por exemplo, se eu tenho ganho 1, então o filtro está deixando passar completamente o sinal, em decibéis, esse ganho vai ser 0, porque logaritmo de 1 é 0. 10 elevado a 0 vale 1. E 20 vezes 0, que é tudo isso aqui, é o próprio 0. Então, quando o filtro deixa passar completamente o sinal, o ganho em decibéis é 0. Ou a atenuação é 0 também. E quando o ganho é 0,1, então log de 0,1 vai ser 1, né? Desculpa, menos 1, né? Porque 10 elevado a menos 1 igual a 0,1. Então, tudo isso aqui vale menos 1. 20 vezes menos 1 é igual a menos 20. Então, quando o filtro tem um ganho de 0,1, quer dizer que o sinal de saída é apenas 10% do sinal de entrada, em amplitude. Então, o filtro está atenuando 10 vezes, está aplicando um ganho de 1 dividido por 10 ao meu sinal de entrada. Isso quer dizer que o filtro está aplicando um ganho de menos 20 decibéis ao sinal de entrada. Por isso, se analisarmos aqui esse gráfico da frequência em função do ganho, e se o ganho estiver em decibéis, eu começo aqui com 0. Quando o ganho é 1, este ganho em decibéis será 0. Quando o ganho for 1 sobre 10, em decibéis eu vou ter menos 20 decibéis. Quando for 1 sobre 100, que é 10 elevado a menos 2, o meu ganho em decibéis vai ser menos 40, e assim por diante. Então, existem essas 3 formas de gráfico, e é importante a gente saber localizar um ponto específico em cada um desses gráficos, porque o distanciamento entre os pontos nos eixos aqui pode mudar. Então, essa aqui foi uma análise rápida para a gente entender como localizar um ponto em um gráfico onde a frequência está em escala logarítmica e a amplitude em escala de decibéis, ou então podemos ter tanto frequência quanto amplitude em escala logarítmica, ou então frequência logarítmica e amplitude linear. Existem essas 3 opções, ok? Assim a gente fecha essa segunda parte do vídeo. Obrigado.